uma aula, né? A aula 4, que trata aí de superfícies, do curso Tópicos Selecionados de Geometria Diferencial, conhecendo um pouco mais sobre curvas e superfícies. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser aí estar se inscrevendo no canal, esteja à vontade, tá bom? Bem, primeiramente vamos verificar o que são as superfícies, tá? As superfícies, pessoal, nada mais são do que os gráficos de funções de duas variáveis, tá? Então, a função, ela vai atuar aqui num par x e y, tá? Que são as variáveis da nossa função, e vai associar aqui um elemento em R, tá? Então, essas funções, elas saem do R2, tá bom? Então, tá aqui uma região do plano, tá? E aí a gente vai estar associando isso com outro eixo, que é o eixo Z, tá? Então, que é um valor numérico. Então, f de x e y aqui vai ser um número no eixo Z, tá? Lembra que lá em cálculo 1 vocês faziam associação f de x igual a y? Então, agora tem que se acostumar com f de x, y igual a z. Então, sempre a gente associa o outro eixo coordenado. Nesse caso, o do R3, né? X, eixo y e o eixo z, tá? Muito bem. Então, falando de função, né? A gente já sabe que essa função vai estar atuando no R2, vai estar chegando em R, né? E a nossa função, ela depende desse terno. Então, nossos conjuntos são R2, R e a lei da função, que é essa fzinha que a gente está falando aqui, certo? Então, sempre que a gente trata de função, a gente tem que se preocupar com o domínio, com a imagem e com o gráfico dessa função, tá? Então, no caso da função de duas variáveis, tá? A gente vai estar associando, aí essa função sai do R2 e chega em R, certo? Então, quem vai ser o domínio dessa função? Vai ser claramente um subconjunto do R2, né? Porque é esse primeiro conjunto aqui, o de saída, tá? A imagem já vai estar referenciando ao conjunto de chegada, certo? Que é o R, que é no eixo Z, tá? Então, a imagem vai ser um intervalo da reta, né, real, certo? Muito bem. Então, só para lembrar, as superfícies serão representadas como o gráfico dessas funções de duas variáveis, e esses gráficos estarão no R3, tá? Porque a gente vai estar associando um x, um y e o f de xy. Então, isso, como o f de xy é um número, a gente vai estar, então, no R3, então, por isso, essas superfícies serão plotadas no R3, beleza? Bem, então, como plotar essa região do R2 que eu falei ainda há pouco, né? Que seria o domínio dessa função. E, além do mais, como fazer esse cálculo também para a imagem da função, que seria o intervalo da reta. Então, aqui a gente tem que atentar para a definição desses dois conjuntos, tá? Porque são conjuntos específicos. Então, no caso do domínio dessa função de duas variáveis, a gente vai estar associando o quê? Um par ordenado x, y do plano do R2, tal que x e y estejam em R, tá? Então, isso que vai ser o domínio da função. A imagem dessa função de duas variáveis vai ser o f de x, y, tal que todo x, y esteja no domínio da função. Aqui está errado, seria o d de f, tá? Então, para todo x e y pertencente ao d de f, eu verifico quem é esse z, então esse conjunto desses elementos z's aqui, os elementos reais, vão definir um intervalo da reta que vai indicar a imagem da função aqui pra gente, tá? No caso aqui, ó, exemplo, para cada uma das funções, calcule o f de 3, 2, né, a imagem de um elemento, e encontre o domínio da função. Beleza. Então, nesse caso da função f de xy igual a raiz de x mais y mais 1 sobre x menos 1. Só lembrando aqui, pessoal, que no caso para plotar essa região do R2, que é o domínio, a gente tem que atentar para as restrições da função vistas em cálculo 1, que são aquelas três regrinhas principais. Né? A primeira, não dividirás por zero, né? Que é o primeiro mandamento do cálculo. Então, se a função for definida como uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, essa seria a primeira restrição. Segundo,
quando a função é definida como uma raiz. Então, o que tem dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Terceiro, se a função for uma mistura dessas duas que a gente acabou de falar, se ela for uma fração e além disso for uma raiz, definida como uma raiz, então você vai ter que fazer a restrição às duas ao mesmo tempo, né? Se for uma fração cujo denominador é uma raiz, então o que está dentro da raiz tem que ser maior que zero, tá bom? Então, e também atentar para a restrição de cada uma das funções que nós já vimos também em cálculo 1. Se a função for trigonométrica, se a função for logarítmica, né? Então, você vai ter que atentar aí para cada uma dessas restrições, dependendo da função. Então, nesse caso, pessoal, percebo que essa função é uma fração, né? Definida como uma fração, e além de tudo tem uma raiz aqui em cima. Então, a gente vai ter que analisar isso por partes, tá? Então, primeiro, vamos fazer aqui esse cálculo logo, né? F de 3, 2. Tem problema de calcular isso diretamente? Não, né? Não vai dar zero no denominador. Beleza, então a gente só substitui x igual a 3 e o y igual a 2, né? Substitui aqui raiz de 3 mais 2 mais 1 sobre 3 menos 1, que vai dar raiz de 6 sobre 2, que é um número real. Beleza. Então, tá ok esse cara aqui. Esse elemento ele está definido na função, tá? Agora, para a gente verificar de uma maneira geral, a gente vai ter que fazer essas restrições por partes, tá? Então, primeiro nessa raiz aqui, ó, que está no numerador. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Isso vai dar essa primeira restrição aqui, ó, x mais y mais 1 maior ou igual que zero. E também tem uma outra restrição, que seria o denominador diferente de zero. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero, o que diz pra gente que o x tem que ser diferente de 1. Beleza? Então, pessoal, nesse caso, você tem duas restrições. Então, você vai escrever aqui, primeiramente, o conjunto, né? D, o domínio dessa função de duas variáveis, vai ser todos os pares x e y do R2, tal que x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual que zero, vírgula, x diferente de 1. Tá? Então, aqui você já fez metade da questão, tá? Não fiquem muito felizes só dizer que encontra o domínio, isso aqui, né? Você poderia até questionar, mas eu já fiz a questão. Mas, se tratando de funções de duas variáveis, a gente sempre tem que esboçar a região admissível, ou seja, quem é a região do plano que satisfaz essas restrições aqui que você acabou de colocar para o domínio dessa função, tá? Então, novamente, vai analisar por parte. X mais y mais 1 maior ou igual que zero. Se eu isolar o y aqui, vai dar y maior ou igual que menos x menos 1, certo? Beleza, isso aqui é a equação de uma reta. Se desconsiderar o maior ou igual, só igual. Uma reta decrescente, né? Decrescente porque o a é negativo, passando pelo x igual a menos 1. Então, você vai lá no plano cartesiano, x e y, e vai esboçar aqui essa reta, ó, decrescente, passando pelo ponto menos 1, que corta o eixo x. Para ficar um pouco mais bonito o seu gráfico aqui, você pode também identificar o ponto que toca, aliás, onde essa reta corta o eixo y também. Então, fazendo x igual a zero, a gente tem o y igual a menos 1. Beleza, tá aqui, ó. Essa reta está inteira aqui, esse tracejado da reta está inteiro, por quê? Porque aqui tem o igual, tá? Se não tivesse igual aqui, a gente teria que pontilhar essa linha para dizer que isso não faria parte da nossa região, tá? Aí tem mais uma coisa, como tem essa desigualdade, a gente vai ter que verificar, será que os pontos, ou seja, essa região vai estar acima dessa reta ou abaixo da reta? Aí você testa com ponto 0, 0, que é a origem. Será que o 0, 0 está dentro dessa região? Aí você substitui aqui, ó, 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 é 1. 1 é maior ou igual que 0? Sim. Então, significa que esse ponto pertence à tua região, essa restrição. Então, todo mundo que está acima da reta faz parte da tua região admissível, que é o domínio dessa função f aqui, tá? Agora, você ainda tem essa outra restrição, você vai ter que juntar, fazer a interseção. X igual a 1, se fosse x igual a 1, seria uma reta vertical passando pelo 1 aqui, né? Beleza? Mas como é diferente, você tem que pontilhar. Então, todos os elementos que estão acima da reta, que não seja
elementos dessa reta vertical x igual a 1 vão fazer parte, então, do domínio da função, tá? Só para ficar mais claro, no GeoGebra a gente consegue identificar essa região, tá? Deixa eu só... x mais y mais 1. Vamos lá. X mais y mais 1 maior ou igual que 0. Beleza? Então, aqui a gente tem aqui essa região. Ó. Todo mundo... acima dessa reta ó, vai estar pertencente a essa região. Agora, para a gente colocar o x igual a 1 aí, para a gente fazer exatamente o domínio dessa função, a gente não tem a desigualdade. Seria x igual a 1. Aí você vem em cima da reta, vem aqui nas propriedades e muda o estilo de linha, só para dizer que é tracejado, tá? E depois você teria que fazer a interseção desses dois, mas por enquanto aqui eu só vou mostrar para vocês esses dois. Então, a região seria acima dessa reta com esse tracejado até aqui, tá? Isso aqui eliminaria, tá bom? A gente tem como fazer a interseção, mas é porque agora realmente eu não estou lembrando do comando para fazer a interseção dessas duas regiões que são diferentes aqui, né? Tá ok? Mas aí já dá para ter uma ideia de como fazer essas coisas no GeoGebra, tá? Para identificar essa região aqui. Bem, uma continuidade desse exemplo, f de xy igual a x vezes logaritmo natural de y ao quadrado menos x. Percebam que aqui a gente não tem uma fração, a gente não tem uma raiz, mas nós temos uma função logarítmica. Então, logaritmando tem que ser maior que 0. Tá? Então, como a primeira parte do exercício era calcular a imagem de 3, 2, então você só substitui o x por 3 e o y por 2. Tá? Nesse caso aqui vai dar 3 vezes ln de 1, ln de 1 é 0, 3 vezes 0 é 0. Tá aqui a imagem do elemento 3, 2 pela função f, tá? Agora, para você definir o domínio inteiro, você só vai na restrição. Esse x aqui pode ser qualquer valor. Agora, o que está dentro do logaritmando tem que ser positivo. Então, é isso que é a restrição que você vai ter que fazer, tá? Então, x menor que y ao quadrado. Isso aqui, pessoal, se a gente colocar um igual no lugar dessa desigualdade aqui, a gente tem uma parábola. Uma parábola não daquelas convencionais, mas uma parábola com concavidade voltada para a direita, tá? Lá de álgebra linear você tem esse conhecimento, tá bom? Nesse caso, então, você vai escrever domínio da função são todos os pares x e y, tal que x menor que y ao quadrado, beleza? Aí você vem aqui, momentaneamente, coloca um igual para desenhar essa parábola, certo? Como não tem o igual aqui, você pontilha esse y, pontilha a parábola, tá? Porque ela não faz parte da região admissível. E aí você pega um ponto de amostra para substituir nessa desigualdade, para ver se vai satisfazer. Como o 0, 0 ele é um ponto que não iria dar boas coisas para a gente pega, por exemplo, o menos 1, 0, tá? Esse ponto, por exemplo, que está mais à esquerda do 0. E vamos verificar, né? Menos 1 é menor do que 0 ao quadrado? Com certeza. Então, esse ponto faz parte da região. Portanto, todo mundo que está à esquerda dessa parábola aqui vai fazer parte da nossa região admissível dessa função, tá? Então, é basicamente isso. A região admissível você vai exatamente na restrição da função, tá? E depois plota isso no R2, só tendo cuidado de pontilhar aquilo que não faz parte do domínio, tá bom? Determine o domínio e a imagem dessa função g aqui. Então, a função g é definida como uma raiz, tá? Então, já tem que ter a restrição, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0. O que vai dar para a gente, lembrando, quando a gente multiplica por menos 1, que muda a desigualdade. Vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9. Tá? Então, você escreve domínio, todos os pares, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9, tá ok? Lá no R2, você ignora a desigualdade no momento, coloca só a igualdade, isso aqui vai dar uma circunferência centrada na origem de raio 3, tá?
Como tem o igual, permanece essa linha inteira, né? E aí você tem que pegar um ponto para verificar se a região de dentro ou é a de fora que vai satisfazer a região admissível da função. Então você pega aqui o 0, 0. 0 mais 0 é 0. 0 é menor ou igual que 9? Sim. Então é a parte dentro dessa circunferência que vai dar esse disco, né? Esse disco fechado vai ser exatamente a região admissível da nossa função, tá? Agora, para analisar a imagem, primeiro a gente tem que verificar o seguinte: essa raiz, o z, pelo fato como foi definida aqui a restrição da nossa função, valores positivos, isso aqui claramente só vai dar valores positivos. Então, o z maior ou igual que zero, tá? Isso aqui não tem o que discutir. E da mesma forma, a gente tem que essa desigualdade aqui, olha, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ela vai ser menor ou igual que 9 exatamente por causa dessa restrição aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual que 9, tá? Então, para valores menores que 9, certo? Quando eu fizer menos essa quantia, isso aqui sempre vai ser menor ou igual que 9, né? Não vai dar valores maiores que 9, tá? Então, você tem essa restrição. O z tem que estar entre 0 e o 3, né? Porque lembra que o z é definido como a raiz. Então, tira na raiz de 9 aqui, vai dar 3. Então, a nossa imagem vai ser esse conjunto fechado aqui, ó. 0, 3, tá? Esse intervalo da reta. Bem, aí vamos finalmente para os gráficos para tratar aí das nossas superfícies, tá? Então, a gente tem uma função de duas variáveis, tá? E o gráfico vai ser exatamente os pontos, o terno, né? X, Y e o Z. Quem é o Z? É o f de xy, tá? Então, f de xy é um valor real e o x e y aqui claramente tem que pertencer ao domínio da função. Então, para esse ternozinho aqui, a gente vai identificar no R3, esse conjunto de pontos vão resultar na superfície, que é o gráfico dessa função de duas variáveis, tá? Vamos verificar alguns exemplos simples. Esboce o gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Bem, o primeiro passo é fazer aquela alteração. Lembra? F de xy igual a z, tá? E aí a gente vai relembrar aqui de álgebra, né? Vai colocar todas as variáveis para o primeiro membro, no segundo membro fica só o número. Então, vai dar aqui, ó, 3x mais 2y mais z igual a 6. Beleza? Isso aqui é uma equação de um plano, lembra? Onde o vetor normal é 3, 2 e 1. Para ficar mais simples, a gente pode identificar só os pontos que tocam os eixos coordenados aqui. Então, para achar o ponto que corta o eixo x, a gente faz o y e o z igual a 0, e vai dar 3x igual a 6, o que dá x igual a 2, 2, 0, 0, esse ponto. Aqui, zerando o x e o z, o y vai ser 3, né? 0, 0 nas duas. E aqui, para ver quem é o z, zerando o x e o y, a gente vai ter z igual a 6. Então, só lembrando que no livro, ele coloca esse triângulozinho aqui, na verdade, com essas retas aqui, na verdade, meio boleadas aqui, meio, tipo, curvadas, assim. Para identificar que isso aqui não é um triângulo, isso aqui é um plano que passa cortando esses eixos aqui nesses pontos, tá? Só para vocês identificarem aqui no GeoGebra, a gente tem que exibir aqui a janela 3D, tá? Essa visualização 3D. E a gente vai colocar aqui, deixa eu só pegar aqui a equação. 3x mais 2y mais z igual a 6. Tá bom? Então, é esse plano aqui, tá, pessoal? Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui. Não sei por que ficou tão grande isso aqui. Tá muito grande isso. Tá, mas dá para identificar aqui que isso é um plano. Não sei por que ele ficou assim, ó.
tá? Então, é um plano cortando exatamente naqueles pontos lá. Ai, meu Deus. Esboce o gráfico de g de xy igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a gente já sabe o domínio e a imagem desses elementos aqui, tá bom? Então, substituindo o z, né, no lugar de g de xy, né, que a imagem seria o z, eleva ao quadrado dos dois lados e passando todas as variáveis para um membro e deixando só a constante do outro lado, a gente tem aqui a equação de uma esfera de raio 3, tá? Então, por isso é importante a gente conseguir compreender as superfícies quádricas, que é o que vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Para a gente reconhecer essas equações de uma forma mais simples, tá? Então, isso aqui é uma esfera. Como a gente já tem aquela restrição lá da imagem, lembra que ela tem que estar entre 0 e 3, certo? Então, primeiramente, como o z é maior ou igual que 0, por causa da restrição aqui do domínio, a gente tem a parte só de cima dessa esfera aqui, ó. Só a parte de cima, de baixo não existe, tá? E, claramente, quando o z for 9, a gente vai ter aqui o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0, que dá o ponto, tá? Então, o z sendo 3, a gente tem o xy igual a 0, 0, que é esse ponto aqui que delimita exatamente a casca esférica aqui da nossa superfície, tá? Então, seria a metade superior da esfera. Beleza? Assim, antes da gente fechar... Ah, tá. Bem, em alguns casos, pessoal, a gente não consegue, somente olhando para a equação, identificar quem é a superfície. Então, a gente vai ter que apelar aí para as curvas de níveis, tá? Que ela é muito apropriada para fazer o desenho, então, dessas superfícies. Então, as curvas de nível... de funções de duas variáveis, a gente vai associar aí o f de xy igual a um k, onde esse k é uma constante que a gente vai colocando aí valores para essa constante, identificando no plano quem são essas curvas, tá? E a partir dessas curvas a gente volta de novo para o R3 e consegue então o desenho aqui, o plot da superfície no R3, tá? Então, por exemplo, aí, esboce as curvas de nível da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y para os valores k igual a menos 6, 0, 6 e 12. Bem, isso aqui são valores aleatórios, tá? E isso depende muito da própria função. Nesse caso aqui dessa função, a gente vê que não tem restrição para o x e para o y, tá? Então, o domínio é o R2 e a imagem seria todo R, porque para cada x e y a gente vai ter um valor aí numérico no eixo Z, tá? Sem restrição nenhuma. Muito bem, então a gente vai fazer o quê? Substituir esse f de xy por um k, tá? Então, substituir aqui a equaçãozinha. E aí a gente pode atribuir valores para k aqui quaisquer, tá? Tanto faz negativo, positivos, o nulo. Então, ele conseguiu aqui, ele caracterizou esses valores aqui para a nossa constante. Para cada constante, a gente vai ter uma curva no R2, tá? Então, no caso aqui, olha, quando k for 0, a gente vai ter uma reta, né? Uma reta decrescente, que ele desenhou aqui, ó. K igual a 0, uma reta decrescente aqui, tá? Para o K igual a 6, por exemplo, né? 6, a gente vai simplificar e vai dar y igual a menos 3 sobre 2x, né? Ou seja, está passando pela origem. Mas perceba que o coeficiente angular dessa reta ela não muda. A gente está só transladando essas retas, tá, sobre o eixo x, mas ele não está mudando o coeficiente angular. Então, a união dessas curvas aqui vai gerar o nosso plano, que a gente já sabia que isso aqui era um plano, né? Se a gente não soubesse de álgebra linear, que isso aqui era um plano, a gente teria que fazer essas curvas de níveis, e aí se a gente fosse pegando valores bem pequenininhos aqui para o K, um próximo do outro, a gente ia montar essas retas uma em cima da outra e daria aí, vamos supor, o telhado de uma casa, né? Que seria nosso plano, tá? Esboça as curvas de nível dessa função. G de xy igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente já viu também o gráfico dessa função aqui praticamente, né? Que seria a semisfera parte superior, né?
Então, a gente já sabe que essa função ela tem restrição. Primeiro, que a imagem tem que estar entre 0 e 3, né? E por isso a gente só pode colocar aqui valores para esse K de 0 até 3, né? Se fosse 4, por exemplo, aí já não ficaria legal. Beleza? Porque a gente tem aqui, olha só, se a gente for arrumar isso daqui, elevando o K ao quadrado, né? Elimina a raiz, a gente tem aqui a equação de uma circunferência, ó. E lembra que a circunferência tem que ter o raio maior do que 0, positivo. Então, a gente tem uma restrição para o K, tá? Então, K ao quadrado tem que ser maior que 9, o que restringe o K maior do que 3, K menor do que 3, tá? E pelo fato disso aqui estar dentro da raiz, tem que ser maior que 0. Aí a gente tem as restrições. Então, olha só, para cada constante, a gente vai ter uma circunferência aqui, ó. Para o K igual a 0, a gente vai ter essa circunferência maior. Cadê o K igual a 0? Essa circunferência aqui de raio 3, ó. Para K igual a 1, eu já vou ter uma circunferência menor, né? Com o raio raiz de 8. Para K igual a 2, vai diminuindo mais o raio. Para K igual a 3, eu vou ter um ponto, certo? Então, a gente montando todas essas casquinhas uma sobre a outra, né? Claro, a gente está pegando só valores inteiros, mas a gente tem que colocar aqui valores. Esse K aqui é real, tá? Então, valores bem pequenininhos, a gente vai montando uma em cima da outra e vai dar aquela superfície esférica superior, tá? E esboce algumas curvas de nível da função h de xy igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. No caso aqui, essa função, né, a gente percebe que não tem restrição para o x e para o y, não tem, né? O x e y pode ser quaisquer um, porém, a imagem ela vai estar restrita sim, tá? A gente vai identificar aqui pelas curvas de nível. Vamos lá. Então, h de xy é igual a k, substitui aqui a nossa equação, né? E aí lembra que isso daqui está parecendo muito com uma equação de uma elipse. Então, a gente passa esse 1 para o outro lado, vai ficar k menos 1, certo? Então, 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k menos 1. Para encontrar o 1 aqui nesse segundo membro, eu divido tudo por k menos 1. Aí eu vou encontrar 1 aqui e todo mundo dividido por k menos 1. E aqui eu preciso ter o coeficiente igual a 1 aqui em cima, né? Então, eu divido por 1/4. Porque divisão de fração repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu teria esse 4x ao quadrado aqui. Então, é só uma inversão aqui, tá? Então, isso aqui é a equação de uma elipse, né? E aí a gente tem que verificar os possíveis valores de K, tá? Lembrando que isso aqui é uma equação de uma elipse, a gente tem que ter os eixos não degenerados, né? Então, isso daqui tem que ser positivo e positivo. Ou seja, o K menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, o K tem que ser maior do que 1, certo? Na verdade, dessa forma aqui, o K não poderia ser 1, mas aqui a gente poderia, né? K sendo 1, o X e o Y teria que ser o 0, 0. Certo? Então, no nível 1, daria esse ponto 0, 0 aqui, que está fechadinho bem aqui no ponto 1, tá? É o começo da nossa superfície. Beleza? Aí, perceba o seguinte, pessoal. Ó, quando a gente vai colocando valores aqui para o K, maiores do que 1, por exemplo, né? 2, a gente vai ter aqui uma esfera, uma elipse, desfaça. Quando o K for 2, aqui vai dar 2 menos 1 dá 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 1/4 mais y ao quadrado sobre 1, igual a 1, uma elipse. Agora, o eixo maior vai estar no eixo x ou no eixo y? Então, lembra que é 1 e aqui é 1/4. Onde tem a maior constante aqui embaixo é onde você vai simbolizar o eixo maior. Então, nesse caso aqui, são elipses que estão com o eixo maior no eixo y. Então, por isso que elas estão assim meio maiores aqui, o eixo maior no eixo y, tá? Então, à medida que você vai atribuindo valores para o K, você vai desenhando aqui no R2 as nossas elipses aqui, tá? Beleza? E aí, pessoal, a gente vai passar isso para o R3 de que maneira? Você vai analisar o eixo Z como sendo uma altura. Então, para o K igual a 1, vai dar um ponto, né? X, Y, 0, 0. Então, tá aqui. Nessa altura 1 vai dar 0, 0.
Na altura K igual a 2, vai dar aquela elipse com centro maior em Y, né? De eixo maior igual a 1. Então, tá aqui ela, ó, essa elipse. E a gente vai aumentando o valor de K e vai aumentando também a elipse aqui, ó. Então, cada vez que eu aumento e vou montando uma em cima da outra e eu construo, então, essa superfície, que esse caso aqui é chamado de paraboloide elíptico, tá? Esse aqui é o paraboloide elíptico, porque tem o formato de uma parábola, certo? Mas as suas seções são elipses, beleza? Para a gente fechar, então, nossa aula, a gente vai lá no GeoGebra, só para identificar essa superfície que a gente tinha. Só pegar aqui. 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Eu não sei porque ficou tão ruim aqui o meu... Eu vou fechar isso daqui. Eu vou abrir de novo porque ficou muito ruim essa visualização. Eu não estou conseguindo valores muito altos aqui. Tá, então aqui nós temos o nosso paraboloide. Eu acho que não tá a mesma equação, não. 4x ao quadrado. Ah, e aqui eu coloquei menos 1. Deixa eu só ajeitar aqui, por favor. 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. E tá aqui nosso paraboloide elíptico, tá? Ai, meu Deus. Eu queria... Pô, não sei por que que tá... Deixa eu aumentar um pouquinho ele mais aqui, porque ele tá cortando a minha superfície. Tá? Então dá esse paraboloide aí. Então perceba que ele tá bem aqui, ó, no ponto 1, tá? Ele não tá bem centralizado. Não, deixa eu tirar esse ponto. Tá? Então esse aqui seria o nosso começo do nosso paraboloide, no ponto 1, 0, 0, 1, tá? Beleza? E ele vai só crescendo aqui, tá? Então, olha só. Apesar do domínio ser todo o R2, porque ele está crescendo isso aqui, tá? Então ele vai, de uma forma ou outra, englobar todo mundo que está aqui embaixo, certo? Ou seja, é como se a cada vez que aumentasse muito esse K, se o K fosse 1000, por exemplo, daria uma elipse grandona aqui, né? Englobando boa parte do R2, tá? Então, por isso que o domínio dessa função seria o R2 inteiro. Mas no caso da imagem, seria o subconjunto fechado, né? No ponto 1. Ai, meu Deus, lá eu fiz besteira aqui. Deixa eu mexer aqui de novo. Vou mexer aqui no ponto e pronto. Ai, que coisa. Então, a imagem seria fechado no 1 e aberto até mais infinito, tá? Isso seria a imagem dessa nossa função aqui. E aí nós temos a nossa superfície, que é o paraboloide elíptico, certo? Assim nós teríamos também outras superfícies aqui, você pode ficar aqui imaginando várias coisas. Então, basta colocar a própria equaçãozinha aqui, ele já identifica como função de duas variáveis, tá? Quando essa janela de visualização 3D está aberta aqui, tá? Ele já identifica naturalmente, beleza? Tá? Então, nós temos aí esses tipos de superfícies. Tem aqui o que a gente chama de paraboloide hiperbólico. Deixa eu colocar aqui menos 9 só para dar um efeito aqui. Deixa eu só tirar essa daqui, senão vai ficar uma sobre a outra. Tá? Então, a gente tem aqui esse paraboloide hiperbólico, certo? Que é uma das funções que a gente utiliza também como contra-exemplo para identificar os pontos de máximo, mínimo de cela. A gente tem também esse daqui como funções que classificam esses pontos também, tá?
no caso aqui o ponto de célula. Bem, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, deixa o like. Essencialmente, eu tirei aí os exemplos do Stuart, volume 2, cálculo, né? Livro de cálculo, e do Guidorizi algumas definições, né? Também o volume 2, mas também qualquer outra literatura envolvendo aí cálculo 2, você pode estar pegando mais exemplos, tá bom? Não esqueça de curtir. Obrigada.